Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo as crônicas de Israel. Hoje, no capítulo 5, vamos falar de Davi. Quem foi Davi? Aqui no capítulo 11 das crônicas, mostra Davi se consolidando como rei em Israel. E essa consolidação foi feita na conquista de Jebus e no estabelecimento da cidade de Davi, que no futuro passou a chamar Cidade de Davi ou Jerusalém. Veja, todo Israel se reuniu com Davi em Hebrom e lhe disse: Veja bem, nós somos do mesmo sangue. Há pouco tempo atrás, quando Saul era rei, você é quem chefiava Israel nas guerras. E o Senhor, seu Deus, lhe disse: Você será o pastor do meu povo Israel. Você será o chefe do meu povo Israel. Todos os anciãos de Israel foram procurar o rei em Hebrom. E Davi fez, aí mesmo em Hebrom, uma aliança com eles, na presença de Javé. Na versão católica, eles chamam de Jeová Javé. Então eles ungiram Davi como rei de Israel, conforme a palavra do Senhor anunciada por Samuel. Davi, com todo Israel, tomou o caminho para Jerusalém, que se chamava Jebus. Lembra que eu falei? Os jebuseus moravam nessa região. Então os moradores de Jebus disseram a Davi: Aqui você não entra. Mas Davi tomou a fortaleza em Sião, que é a cidade de Davi hoje. Foi quando Davi falou: Quem atacar primeiro o primeiro jebuseu, quem matar o primeiro jebuseu, será nomeado comandante-chefe do meu exército. Quem atacou primeiro foi Joabe. Decorem esse nome, Joabe, o capitão do exército de Davi. Filho de Sarvia, assim ele se tornou comandante. Davi passou a morar nessa fortaleza e por isso deram-lhe o nome de Cidade de Davi. Ele reconstruiu a cidade em redor, tanto o melo como as muralhas. E Joabe reformou o resto da cidade. O poder de Davi aumentava cada vez mais, e o Senhor dos Exércitos estava com ele. O Senhor dos Exércitos estava com ele. O vigia das pessoas fortalecia Davi. Só que as crônicas de Davi, aqui, elas não estão contadas. Elas estão apenas apontadas. Porque a batalha de Jebus, ela foi o ápice de uma grande luta. É por isso que você precisa ler a Bíblia como um todo, porque, como diz o profeta, é um pouco aqui, um pouco ali, e a gente vai implementando o quadro inteiro, a gente vai concebendo o todo. Para facilitar esse trabalho para você, aliás, é para isso que eu estou aqui. Hoje nós vamos falar sobre Davi. Assim, dá umas pinceladas gerais
na sua história, não é? Na crônica do segundo rei de Israel. A Bíblia o chama de mavioso cantor. A Bíblia o chama de guerreiro. A Bíblia o chama de o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia o chama de o pai de Jesus. Para você ter ideia de como é a importância de Davi na história do povo de Israel. Como que o cego de Jericó pediu socorro a Deus, a Jesus. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Entende? Você consegue entender, compreender a importância de Davi na construção e estabilização do reino de Israel, na confirmação dos judeus como povo de Deus. Veja que ora a gente fala povo de Israel, ora a gente fala judeus. Vamos imaginar que as crônicas estão, como o comentário já foi feito anteriormente, elas estão tentando centralizar o povo de Israel em Judá. Porque depois do cativeiro de Babilônia, o povo retornou, reconstruiu-se a cidade de Davi, e eu acredito, não sei se a gente vai ser informado sobre isso, que a partir daí o povo seguiu consolidado. Por que houve essa dissidência? Então vamos tentar dar uma pincelada rápida aqui, para não ficar muito longo o vídeo. Então, vamos para a história. As crônicas do rei Davi. Eu acho que esse vai ser o subtítulo, tá bom? Quando o povo pediu um rei, o Senhor lhe deu Saul. Acontece que Saul, logo de largada, já escorregou e foi rejeitado. Ao ser rejeitado, e nós já explicamos aí por quê, no vídeo anterior, ao ser rejeitado, Deus suscitou imediatamente um novo herdeiro para o trono de Israel. Só que, desculpa, só que, assim como Saul, Davi também estava envolvido nos afazeres do dia a dia. Assim como Saul cuidava dos campos de seu pai, assim Davi também cuidava das ovelhas de seu pai. Então, quando Deus ordenou a Samuel que fosse a Jessé, pai de Davi, e ungisse ali um rei, eram 7 filhos. Só que na época só tinha 6, já estavam 6 em casa. O Davi estava lá, suando, cuidando das ovelhas. E Jessé tinha filhos bonitos e grandes. Então, quando chegou lá, Samuel já estava acostumado. Então, falava, vai ser esse grandalhão aqui. Aí Deus falava, não, não é esse. Não é esse, não é esse, não é esse. Foi lá do 7º para o 5º, para o 6º. Todos foram reprovados. Aí Samuel perguntou assim, Jessé, por acaso você não tem mais nenhum filho? Como assim? Eu fui mandado aqui para ungir o rei de Israel. Deus estava falando que nenhum desses aqui. Aí Jessé falou, poxa, esses são meus melhores filhos. Olha meu primogênito, que grandão, bonito.
Olha a estatura, é quase do tamanho de Saul. Samuel falou, não, não é esse que Deus quer. Aí, só então, Jessé lembrou. Ah, tem um menino, mas é um moleque ainda, ele tem que 15 anos. Tá lá cuidando das ovelhas. Samuel falou assim, vai chamar. Aí entrou aquele menino, muito bonito também, só que não tão forte quanto os irmãos. Mas aí Deus disse, é esse. E ele pegou o azeite e ungiu. E Davi fez como Saul, voltou para suas ovelhas. E continuou trabalhando. Um dia, ele foi levar comida para os seus irmãos, que eram guerreiros no exército de Saul. Chegou lá, estava a maior pendenga, porque tinha um soldado filisteu desafiando o exército de Israel. E ele falou assim, o que esse incircunciso está falando aí? Ninguém vai acabar com ele? Aí os irmãos dele falaram, para menino, você é só um moleque, vai cuidar das suas ovelhas. Mas Davi ficou indignado, foi lá e falou com o rei que ele mataria o gigante. Então Saul deu a armadura real para ele, vestiu Davi. Mas como Davi era bem pequenininho, não era grandão e forte assim como eu não. Ele era bem pequenininho e a armadura ficou sobrando pelas mãos, sobrando pelos pés, e ele não conseguia andar direito. Ele falou, pelo amor de Deus, eu não consigo. Era mais pesada que ele, a armadura pesava que, uns 30 quilos, sei lá. Aí ele tirou aquela armadura e foi para a batalha lutar contra o gigante. Ele levou apenas algumas pedrinhas, não é? E o gigante caiu na risada quando viu ele. Falou, menino, tá pensando que eu sou moleque, é? Tá vindo com varas e paus pra cima de mim? Ele falou assim, não, meu amigo, não é isso não. Você vem a mim com essa valentia toda, mas eu vou lutar contra você. Em nome do Senhor, Deus dos exércitos, o vigia das pessoas. E ele rodou a sua funda, mirou bem na testa do bicho e pá! E o gigante foi ao chão. Quando o gigante caiu, Davi correu lá e cortou o pescoço do gigante e se tornou o herói. A partir daquele dia, as mulheres começavam a. Sabe como é que são as mulheres, né? Elas adoram exaltar seus maridos, seus homens, seus heróis. E elas cantavam: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E isso foi aumentando o ciúme que Saul tinha de Davi. Apesar de ele amar Davi como um filho, porque ele chamou Davi para morar no palácio e Davi cantava, tocava harpa e o rei se acalmava, porque o rei sabia que estava com os dias contados, não é? E entrava um espírito esquisito lá no rei Saul, e Saul se revoltava contra. E Saul se revoltava contra Davi. Aliás, tentou matá-lo várias vezes. Tentou colá-lo na parede com a espada, tentou matar, perseguindo ele pelos campos, pelas cavernas. E Davi teve várias oportunidades em que pôde destruir Saul, mas não o fez. Não o fez por amor ao seu rei. Davi, ele amava seu rei Saul. Eu acho que é isso. Ah, tá. Davi
ele fez uma amizade muito grande com seu amigo Jonatas, que era filho de Saul. Na verdade, a coroa depois de Saul passaria para Jonatas. Mas Jonatas entendeu que o pai tinha sido rejeitado e que uma vez Saul e que uma vez Davi sendo escolhido, ele daria o apoio, não é? E ele falou: não, Davi, eu vou te apoiar, pode ficar tranquilo, né? Eu não vou lutar por essa coroa, não. A coroa vai ser sua e eu vou ser o seu braço direito, vou lutar com você as batalhas de Deus. Então foi uma história muito bonita. Tanto é que quando Davi soube da morte dos guerreiros, não é, ele se expressou de maneira muito poética. Ele falou: morreram meus amigos, juntos na vida, juntos na morte. Então ele fez um lamento muito bonito. E enquanto o povo fazia festa, porque o inimigo de Davi tinha sido morto, ele chorava, porque ele considerava Saul como pai e Jonatas como irmão. Então ele sentiu muito a perda desses guerreiros. Até se consolidar como rei, Davi lutou muito, fugiu bastante. Ele morou nas cidades vizinhas, ele morou numa cidade dos filisteus chamada, se eu não me engano, Ziclag. Ele ganhou a confiança dos reis filisteus, mas tinha uns que não gostavam muito dele. Tanto é que numa batalha eles falaram assim: não traga esse judeuzinho para cá não, porque ele vai se unir ao exército de Saul e vai nos combater. Teve uma vez que que Davi se fingiu de demente para fugir da morte diante do rei dos filisteus. E mais, teve uma vez que ele pediu comida na casa de um homem chamado Jabal, Nebal, não lembro agora. E esse homem negou, mas a sua esposa, muito, não sei se é Abigail, muito, muito sabida, muito inteligente, conhecedora das batalhas de Davi, foi lá e fez paz com Davi, alimentou os seus soldados. Aí depois esse homem morreu e Davi casou com essa moça e foram muito felizes, quase para sempre. Muito bem, estou lembrando das batalhas, estou lembrando das... Davi era muito fiel aos seus soldados. Ele amava seus soldados como filhos. Teve um episódio de uma vez que ele sentiu vontade de beber das águas dos poços de Belém. E os seus valentes foram lá e trouxe a água. Então Davi pegou a água assim, ia beber e fez. A água escorreu no chão. Os seus valentes ficaram tristes e falaram: meu rei, como é que o senhor faz isso? A gente quase morre para trazer essa água para o senhor e o senhor joga no chão? Que desfeita é essa? Ele disse: não, meus filhos, não é desfeita. Pelo contrário, eu amo muito vocês para beber a água que vocês buscaram a custo de sangue de vocês. Se eu bebesse essa água, eu estaria bebendo o próprio sangue de vocês. Por isso eu não sou digno. Por isso eu ofereci a água fresquinha que eu tanto queria. A Deus, meu Criador. Por isso que Deus amou Davi sobremaneira.
Por isso que Deus disse que Davi tinha o coração segundo o coração dele. O que mais? Então Davi desejou construir um templo para Deus. Deus ficou contente com isso, mas disse: não, meu filho, você não vai construir, porque você está com a mão suja de sangue. Aí ele disse para Deus: claro, Senhor, eu sou um guerreiro, é claro, um soldado, claro que a minha mão tem que estar suja de sangue. Ele disse: não, tolinho, não é do sangue da guerra que eu estou falando. Eu estou falando do sangue de seu comandante Urias, porque o sangue dele está clamando a mim por justiça. Você matou seu comandante para ficar com a mulher dele. Por isso você não vai construir para mim o templo. Mas como você foi sempre fiel a mim, seu filho Salomão construirá esse templo. E Davi não se mostrou magoado. Pelo contrário, ele falou: tá bom, Senhor. O Senhor não quer que eu não construa, tudo bem, eu não vou construir. Mas permita que eu faça os preparativos para essa construção. Permita que eu faça ofertas para essa construção. Deus falou: tudo bem, pode fazer. E Davi ofereceu para a construção do templo isso em uma das suas ofertas: 1 quilo de ouro. Não, estou enganado. 10 quilos de ouro. Não, estou enganado. 100 quilos de ouro. Não, estou enganado. 1.000 quilos de ouro. Não, estou enganado. 100.000 quilos de ouro. Como é que é? 100.000 quilos de ouro? 100 toneladas de ouro. Gente, é tanto ouro que o Elon Musk ficaria babando. E essa foi uma das ofertas que Davi ofereceu para a construção do templo. Templo que foi inaugurado por seu filho e que recebeu o seu nome, recebeu o nome de Templo de Salomão e não Templo de Davi. Muito bem. Eu acho que eu fiz um resumão. Eu acho que a história de Davi está bem resumida aqui. Se você quiser acrescentar alguma coisa, coloque aí nos comentários. Se você tiver algum assunto que você não está entendendo muito bem, coloca aí que se a gente puder, a gente vai elucidar. Se a gente não puder, a gente chama os eruditos de plantão. Eu tenho muitos amigos que são conhecedores profundos da palavra de Deus. Não esqueci nada, Senhor. De Davi foi falado que ele era forte, bonito, forte. Ele matava o leão à unha. Então, quando falaram assim, como é que você vai vencer um gigante tão grande como esse Golias? Ele falou: olha, você está olhando para mim assim, eu sou pequenininho, mas eu não sou pouca coisa, não. Eu mato o leão na força. Lembra que Sansão matava leão assim nas mãos? Eu também já fiz isso. Porque para proteger as minhas ovelhas, a gente precisa correr atrás dos lobos, dos leões e destruí-los. É isso. Davi pecou muito, mas Davi amou muito. E o Senhor olhou não para o pecado de Davi. O Senhor olhou para o amor de Davi, para o coração de Davi.
Então que eu e você tenhamos coração segundo o coração de Davi, que possamos amar e perdoar. Sim, Davi perdoava muito. Por exemplo, na experiência com Simei, Simei era um descendente da família de Saul. E quando Davi foi afrontado por Absalão, é bom falar isso porque isso é importante na, na história de Davi. E aí vai explicar por que Crônicas está falando de Jerusalém, da concentração em Judá, e não do povo de Israel todo. Por quê? Quando o seu filho Absalão revoltou contra Davi e tomou a coroa, Davi teve que fugir. E ao atravessar o Jordão, teve um descendente de Saul, que era guerreiro, que devia ter um exército, tentou desbaratar Davi ali, jogando pedras nele. Tanto é que Joabe tentou vou matar esse homem aqui. Ele falou, não, 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 deixa, porque se meu próprio filho está me perseguindo, o que dirá de nossos inimigos? Deixa ele. E aí ele passou o Jordão, aí houve todas as batalhas, no final Davi saiu vitorioso e voltou. Quando voltou, ele encontrou de novo com Simei. Só que agora Simei estava mais humilde, porque entendeu que não tinha mais jeito para ele. Aí ele se curvou, se ajoelhou e pediu perdão ao rei Davi. Joabe agora, com a força da vitória, disse, negativo, você será morto agora aqui. Puxou da espada e Davi disse, não. Hoje estamos em festa. Hoje o Senhor deu a vitória em Israel. Hoje ninguém morrerá em Israel. E ele teve misericórdia de... Se bem que eu falei. E deixou viver, não é? E ele seguiu a vida. É isso, acho que agora eu já falei tudo sobre, assim, tudo vírgula, né? Sobre a história de Davi. Então, a grosso modo, é isso. Davi, um menininho, lutador, trabalhador, assim como Saul, foi alçado rei de Israel, porque Saul fracassou. Ele se tornou um homem forte, consolidou Israel como nação potente no mundo. Na verdade, ele não consolidou, ele estabeleceu. E seu filho Salomão consolidou. Sim, seu filho Salomão subiu ao poder depois da morte de Davi. E estou comentando agora os erros. Seu filho Salomão subiu ao poder. Isso. Construiu o templo, fez um monte de coisas. Vai ter a história só de Salomão, um capítulo, não é? Mas ele construiu tudo e casou com 1000 mulheres. E quando ele ficou mais velho, essas mulheres acabaram levando ele para o lado dos deuses pagãos da região. E Salomão caiu muito. Tanto que Deus falou, não, Salomão, não dá para continuar com você não. Desisto de você. Aí ele falou, por amor ao meu servo Davi, eu não vou tirar de você todas as tribos. Você vai ficar com uma, que era a tribo de Judá. As outras terão outro rei e a família de Davi vai continuar com Judá. Entende? Então aí o rei de Israel se estabeleceu em Samaria
e o rei de Judá ficou em Jerusalém. Você entende? Então, até o cativeiro de Babilônia foi assim que a coisa funcionou. Depois que acabou o cativeiro de Babilônia, 70 anos depois, como predisse o profeta Jeremias, o povo volta para Jerusalém e então se tenta constituir um único reino. Eu acho que eles conseguiram. Foi por isso que a partir daí o povo começou a ser chamado de judeus e não filhos de Israel. Eu estou falando assim, mas eu não tenho certeza não. Só estou achando. Eu penso, mas como todo penso é penso, não é? Nós estamos colocando aqui o que a gente vai aprendendo ao longo dos dias. É claro, a gente não é detentor da verdade. Então, se eu cometi algum equívoco aqui, não foi intencional, tá bom? A minha intenção é despertá-lo para o estudo da palavra de Deus, para que você compreenda que as crônicas de Israel foram escritas para o seu convertimento. Todos os 66 livros da Bíblia foram escritos para o seu convertimento. Posso dizer que o efeito foi positivo sobre minha vida. Hoje eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor. Poderoso Deus, Criador do céu e da terra, vigia das pessoas. Coloque sobre nós a tua proteção. Coloque sobre nós o amor que o Senhor colocou no coração de Davi, para que nós possamos ser também como ele, homens e mulheres com o coração segundo o coração de Deus. Amém. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.